Fala, família evolutiva, aqui é Rafael Siqueira Macedo. O Rafael Rosas é uma homenagem à minha esposa e à minha filha. Tô tirando meu chinelo aqui, ó, tudo isso tá fazendo barulho. Esse sou eu que tá falando com vocês aqui. Não é o Rafael Rosas, é o Rafael Siqueira Macedo. E o Rafael Rosas, como eu falei, é uma homenagem à minha esposa e à minha filha, Viviane Ribeiro Rosa e Helena Rosa Siqueira. São as duas Rosas, né, da minha vida, e por isso que eu coloquei o nome da empresa, o nome fantasia de Rafael Rosas, né? E na verdade também é um personagem que eu resolvi criar, que na verdade é um personagem de mim mesmo, né? Que é o resultado de tudo que eu construí na minha vida, porque na verdade é isso que somos, personagens, né, de nós mesmos. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo para contar toda a minha história sem censura, né? Assim, sem censura não, lógico, vou procurar censurar minhas palavras para que também o YouTube não bloqueie esse vídeo e para que as crianças possam assistir sem palavras muito pesadas, mas eu vou procurar falar toda a realidade do que eu vivi, focando mais, lógico, na questão dos sintomas, de tudo que eu sofri durante a minha trajetória evolutiva até os dias de hoje. E você vai entender no final por que eu escolhi Rafael Rosas e por que meu nome é Rafael Siqueira Macedo e minha filha se chama Helena Rosa Siqueira, né? Então, vamos lá, vou procurar ser o mais objetivo possível, porque são quase 35 anos de história que eu vou contar aqui hoje. Eu vou procurar não alongar muito esse vídeo e ser o mais objetivo possível, por isso que eu estou focando apenas nessas questões. Deixar bem claro aqui que esse vídeo não tem nenhuma preferência de foco de público, tá? É para todos os públicos, não só para as pessoas que sofrem de ansiedade, nem só para as pessoas que sofrem de toque, nem só para as pessoas que estão sofrendo com depressão, é para todas essas pessoas. E ao longo desse vídeo você vai ver que eu estou mostrando aqui, né, por trás de tudo, os bastidores, as luzes, para você ver realmente como é a minha vida. Tá? Aqui estão coisas da minha filha aqui, né, uma baguncinha aqui, a gente divide aqui o espaço, né? Aqui tem meu quadro, tem o nome dela aqui, né? A minha princesa Helena. Então vamos lá, sem mais enrolação. Rafael Siqueira Macedo é um cara que foi adotado, né, com 3 dias de nascido. Foi adotado de uma forma não legal, né? Meu padrinho, enfim, ele era conselheiro tutelar na época, se eu não me engano, e ele intermediava adoções. Ele mesmo tem 3 filhos biológicos e 3 filhos adotivos. Então, se não fosse os meus pais, né, estarem em Brasília, eu teria sido provavelmente criado por ele, né? Enfim, e aí a gente vai entender tudo isso ao longo da história. Então, eu fui adotado, né, dessa forma ilegal, né, sem intermédio do sistema, e fui registrado no cartório como filho legítimo, porque não tem, você chega lá com um bebê, né, de 3 dias de nascido, seu bebê registrou com o nome como filho legítimo, né? E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, saindo de Brasília, eu nasci em Brasília, né? E aí fui para o Rio de Janeiro, meus pais estavam na última noite que eles iam passar lá em Brasília, eles tinham sido transferidos para o Rio de Janeiro. E aí, né, com 3 dias de nascida, cheguei esse bebê, no outro dia de manhã fui no cartório, partiu o Rio de Janeiro. E aí fui chegando lá, né, apesar de ser registrado como filho legítimo, eu era adotado, né? Todo mundo sabia que minha mãe não estava grávida, inclusive, né, uma coisa que me fez falta foi as fotos da gravidez. Foi dito para toda a família que deveria ser tratado como filho legítimo, que não haveria distinção entre eu e as minhas 2 irmãs mais velhas,
né? E toda a família foi avisada disso. Então foi imposto essa verdade, né, do meu pai, e minha mãe, por contrapartida, queria dizer a verdade, né? Porque não tinha necessidade de esconder isso. Eu creio que por medo e insegurança que motivou isso. Isso eu vejo, eu creio, eu tenho convicção disso hoje, tá? Então, eu fui criado assim, tá? Em cima de uma mentira, né? Primeiramente. Com 4 anos, que é a memória mais antiga, e vamos deixar bem claro aqui que todas essas memórias que eu vou relatar aqui são fruto de anos de processo, né? De 4 processos terapêuticos, né? O primeiro processo terapêutico que eu digo, né, foi depois que eu entrei na faculdade, quando eu fui estudar hipnose num outro instituto, na primeira formação em hipnose, tinham vários profissionais de várias áreas da saúde, profissionais holísticos, né, que eram professores dessa instituição do curso de hipnose de formação, onde tinha atendimento e estágio, né, supervisionado, tá? Por outros profissionais que tinham décadas e décadas a mais de vida e de profissão do que eu, e muitos tinham mais tempo de profissão do que eu tinha de vida, né? E há mais de 10 anos atrás, isso, né? Há 13, na verdade, 2006, né? 2005, 2006, por aí. Eu entrei na faculdade em 2005, tá? Então, o primeiro processo foi com esses professores, onde eu aproveitava ali, porque eu não tinha condições de pagar faculdade, curso de formação, né? Só de faculdade era mais de R$1.000, às vezes era, né, um pouco menos, depois por causa de descontos, de bolsa que eu ganhei. O curso de formação também era base de R$200, mais ou menos, por mês. Esses meus pais pagavam, e ali, cada profissional ali, tinha, o mais barato na época, cobrava por sessão R$200, e é mais caro R$400 por sessão, por hora, por semana. Então eu aproveitei essas situações para trabalhar as minhas questões existenciais primárias, que é o vazio existencial, essa questão de ser adotado, né? Eu fui trabalhando tudo isso com esses professores durante ali, durante 2006, vamos dizer assim, durante bastante tempo. Na verdade, mesmo eu fazendo terapia com outros profissionais depois, eu ainda aproveitava isso. Então foi até há pouco tempo atrás, né? Enfim, tendo a fazer todas as técnicas que eu aplico, eu faço comigo, depois eu faço com as outras pessoas, né? Então, voltando à história. Todas as pessoas me tratavam como filho legítimo. Nem todas, lógico, tinham essas questões, mas faziam questão de esconder a verdade. E aí o primeiro relato que eu lembro de uma crise de ansiedade intensa foi aos 4, 5 anos de idade, mais ou menos, onde, saindo da igreja onde minha mãe frequentava, a igreja Cristo Vive, no Campinho, no Rio de Janeiro, no bairro do Campinho. Saindo de lá, a gente passa pela Taquara, que é um bairro de Jacarepaguá, onde eu até morei, né? Depois que minha filha nasceu. Tem muitos mendigos na rua ali, e esses mendigos ficam comendo lixo, né? No domingo, o comércio geralmente todo fechado, os mendigos ficam pegando lixo, as sobras dos sacões de lixo que são colocados do sábado. E ali eu olhei aquilo saindo da igreja, ouvindo um sermão que falava sobre prosperidade, sobre como Deus preparou, né, tudo pra gente, e que o mundo é perfeito, e que nós que não conseguimos ver, e que todos temos, né, todos merecemos ser felizes, todos merecemos prosperar, na visão daquela igreja, daquele pastor, né, daquele apóstolo, né, que se diz apóstolo, enfim. E eu saindo de lá, eu vejo essa cena das pessoas comendo lixo, e aquilo me incomoda, porque eu tinha de tudo em casa, né? Como um amigo me zoa, né? Sucrilhos, Kellogg's, cornflakes, era tudo, né? Biscoito traquinas. Realmente, meus pais têm uma condição financeira muito boa, e isso foi um choque para mim, assim, um choque de realidade, né?
Eu questionei aquilo, né? E assim, eu não lembro muito bem como foi a resposta que me deram, só sei que isso não satisfez a minha compreensão de uma criança. E eu estava numa insônia. Eu lembro dessa situação, né? Como eu falei, são memórias trabalhadas, né? Podem não ser correspondentes à realidade que poderia ser observada de ambas as partes, né, que participaram ali, mas é a minha realidade. E ali com 4 anos de idade eu me percebi questionando a Deus pela primeira vez. E eu assim, por que Deus, onipotente, onipresente, não pode fazer com que essas pessoas tenham uma casa, né, não precisem comer lixo? E eu fiquei questionando isso. E ali eu lembro que eu relatei isso para minha irmã, ela questionando ali, por que Rafael, você não consegue dormir? Fala e tal. E foi minha primeira crise de ansiedade, meu primeiro questionamento existencial, por que Deus não faz tudo por nós? E minha irmã não soube me explicar por que Deus não faz tudo por nós. E hoje eu entendo, enfim. E assim, foi a primeira situação que me fez ter muita ansiedade, né? E outras situações, né, que me fizeram ter muita ansiedade, me senti muito, me senti não pertencente ao grupo, uma sensação que me fez ter crenças disfuncionais, limitantes muito fortes, né, de incompetência, de não adaptação, esquemas também, né, que fazem parte de uma outra terapia da linha da terapia cognitivo-comportamental focada nos esquemas. Então são coisas que eu estudei na faculdade, fora da faculdade também. Eu desenvolvi muitas crenças e esquemas, né, que são formas de processar disfuncionais. E ali, com essa situação das pessoas mentirem para mim que eu era filho de verdade, né? Que eu era irmão de verdade, que eu era primo de verdade, que eu era sobrinho de verdade, sendo que eu sempre me percebi diferente de todas aquelas pessoas. A pessoa que eu mais me sentia semelhante é a minha mãe, como até hoje, né? Pelo fato da gente ter gostos muito parecidos, ter a cor da pele muito parecida, ter o mesmo tipo sanguíneo. Mas eu sou adotado. E ela, na tentativa de dizer a verdade para mim, meio que simbolicamente, dizia que eu era o filho do coração, né? Eu lembro que algumas vezes eu questionava sobre a foto da gravidez, e eu questionei isso, minha mãe disse que eu era o filho do coração, e aquela sensação de estranhamento, né, em relação da minha pessoa em relação à minha família, de não pertencer àquelas pessoas, foi muito forte. Até os 10, 11 anos, que foi quando meu pai... 11 anos, 12 anos mais ou menos, que meu pai me contou a verdade, porque eu estava andando com a galerinha errada, eu tinha fumado maconha, né, por causa da ansiedade, muita coisa, né, acabei me envolvendo, porque eu morava em Padre Miguel, né, Rio de Janeiro, subúrbio, Vila Vintém, Camará, né, Ruaí, todas aquelas favelas ali, eu frequentei tudo aquilo, né, e ali eu comecei a andar com aquela galera errada. Eu lembro que eu estava no Espírito Santo, em Guarapari, num condomínio onde a gente ia quase todas as férias, durante todas as férias, né, até os meus 13 anos de idade, que era um apartamento do meu tio, e lá eu comecei a andar com uma galerinha que estava errada e disseram pro meu pai ficou preocupado, e ali era noite, e eu cheguei, né, eu lembro que o guarda foi lá do condomínio, o segurança me chamou, falou que meu pai estava me procurando, que aquela galerinha ali era a galerinha do mal, que não era para eu andar. E ali eu cheguei, meu pai fumando um cigarro, muito puto, assim, muito preocupado. Eu não aguento mais, eu preciso te falar a verdade. E aí jogou na minha cara, né? Você foi pego para ser criado com todo amor, nós nunca deixamos de dar amor, nunca te diferenciamos das suas irmãs, toda a família te cria como, né, se você é da família, e você é da família de verdade. Enquanto ele estava falando isso, parecia aquele blá 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 blá, e eu pensando, agora faz sentido, porque que eu nunca me senti pertencente, eu realmente sou adotado. E meu mundo desabou ali, foi onde eu comecei a ter vários questionamentos. Mas antes, com 9 anos de idade, eu comecei a ter essa questão do toque, de homoafetividade, né, que é muito comum hoje em dia. Como que aconteceu isso? Tá? Então,
com 8 para 9 anos de idade, eu mudei de bairro. Saí de Bangu, de um bairro mais tranquilo, de uma situação financeira melhor, para um outro bairro onde tinha mais mistura, mais perto de lugares de boca de fumo e tudo mais, né? Isso com 9, 10 anos, né? Com 8 para 9. Então foi depois, né? Com 10 anos eu experimentei maconha a primeira vez, né? E depois disso, né, minha vida desandou. Então eu vou voltar um pouquinho, né, para a questão do toque. Foi assim que começou, né? Lógico, tinha outros temas de toque que eu não me lembro, a minha estrutura não me permite lembrar. Mas eu lembro que tinha a questão de roer a unha muito forte antes, né? Então eu roía muito as unhas, até eu roía com as cutículas ao ponto de sangrar todas as vezes. Sangrava, eu sempre tinha feridas aqui. Eu lembro disso, né? Hoje em dia não tem, né? Eu tenho que limpar a unha porque eu estava mexendo na terra ali, né, plantando. Então, eu roía todo o meu dedo, praticamente, essa unha, feria porque eu puxava pele, sangrava. Minha mãe pode confirmar isso, depois eu vou fazer um vídeo com ela. Eu lembro que essa é a primeira compulsão, antes de tudo. Depois foi a questão do toque homossexual, tá? Então tinha uma compulsão mecânica, tá? De automutilação, tá? Pode ser um transtorno de escoriação, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Antes disso, né? Quer dizer, depois disso da mudança, teve a mudança, tá? Vamos voltar. A mudança me fez ter contato com o que a gente fala de troca-troca, né? Meinha, entre os meninos da rua, tá? Por isso que eu falo, assiste com seu pai, assiste com a sua mãe se você é menor de idade, por favor. Tá? A gente vai começar a entrar em assuntos mais delicados. Então isso me chocou, a primeira vez que eu vi isso me chocou. Me fez me sentir incomodado. Eu lembro que eu fugi dessa situação meio que com estranho, com medo, vem participar. Eu nunca tinha nem me masturbado, né? Porque eu era bem inocente mesmo, bem criança. Então depois disso eu fui começar a ter contato com essas realidades que me chocaram. E dentro dessas brincadeiras ali, numa vez eu estava brincando de pique-esconde com os meninos, e geralmente tinha o pique-esconde e a galera ia se esconder numa casa da rua onde tinha famílias que moravam juntos, né? E um desses meninos que brincavam com a gente, de 9, 10, 11, 12 anos, 13 anos, às vezes, se escondia nessa casa para ficar fazendo troca-troca, fazendo a meinha, com um menino que é, até hoje, homoafetivo assumido, vive a vida dele muito feliz em relação a isso. E esses que faziam com ele, que penetravam ele, muitas das vezes recebiam sexo oral dele e penetravam nele, né? Não são homoafetivos hoje, tá? A maioria deles não são. Vou deixar bem claro isso. E ali foi um choque para mim. E nessa noite, eu tava entrando ali, era a minha vez de procurar no pique-esconde, e eu tava entrando, e a galera tava lá em cima, foi uma barulheira, desceu correndo, quem sobrou lá fui eu. Rafael, né, viadinho, vem cá que eu vou te pegar à força, não vou falar as palavras que ele usou, né, vou te penetrar à força. Veio aquela imagem da minha cabeça, associada àquela brincadeira que eu tinha visto há poucos dias atrás, pela primeira vez na minha vida, com 8, 9 anos de idade. Eu me vi naquela situação, na situação passiva, recebendo, né, daquele cara que era mais velho que já era maior de idade, já tinha carro, dirigia e tudo, né, que também se aproveitava desse mesmo rapaz que é homoafetivo hoje, que era um pouco mais velho do que a gente. Se esse tinha 18, 19, 20, esse tinha 13, 14, né? E nós tínhamos 10, 11, 10, 9, 8, até meninas de 7 anos participavam dessa brincadeira. Então os pais precisam ver esses vídeos. Os pais precisam ver esse vídeo, tá? Precisam ver esse vídeo. Se você tem a menor de idade, está assistindo sem o seu pai, sem a sua mãe, se você não contou sobre essa situação para eles, conta. Aproveita agora, mostra a minha verdade para eles, que eles vão conseguir entender. Se eles tiverem dificuldade, pede para eles entrarem em contato comigo. Então,
Pensa na situação. Eu me vi na situação passivo lá, de cachorrinho de 4, recebendo, né, sendo penetrado à força. Então aquilo me trouxe uma sensação ruim. Ao mesmo tempo veio uma memória de referência minha numa experiência homossexual, onde eu fui abusado por o meu padrinho, aquele que intermediou a minha adoção. Eu ia sempre nas férias de junho, inverno, né, no período de inverno, para Brasília. E eu lembro claramente, desde bem pequeno, a desculpa dele de ficar comigo, porque, né, toda aquela história, ele ficava com a mão dentro da minha cueca, apalpando o meu pênis. A última lembrança disso foi com 7 anos, 8 anos. Foi quando eu comecei a estranhar aquela situação, sentir incômodo, mas lembrar que era gostosinho. E ele, não, porque tá frio, esquenta a minha mão. No momento onde não tinha ninguém na sala, à noite. E depois acontece isso. E aí, então, era gostosinho, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Um bebê, né? Se você é menino, você desde bebê, você tem ereção, tá? É normal. Então, muitas das vezes, se testar e ter ereção é normal, porque você está trabalhando com memórias mecânicas, tá bom? E a inocência da criança. Você está trabalhando com uma autoimagem que não está bem desenvolvida, lembre-se disso. Eu posso me emocionar, tá bom? Em alguns momentos. Tudo isso já é ressignificado, mas é a primeira vez que eu estou expondo essa história. Vai chocar muita gente da minha família que talvez nunca assistiu meus vídeos, provavelmente vai assistir esse, tá? Então é isso. Começou a ter aquelas imagens intrusivas na minha cabeça, daquela situação de eu sendo penetrado e tudo mais, eu começando a desenvolver a minha psicossexualidade. Começando a ter interesse pelas meninas, porque tinha brincadeira também de brincar com as menininhas. E eu tinha interesse de brincar com as menininhas. Eu fazia isso desde pequeno. Desde bem pequeno, na escolinha primária, eu brincava de boneca, de Barbie com as meninas para ficar beijando, para receber beijinho das meninas. Porque eu era o papai, a mamãe, a Barbie era a filhinha, então eu recebia beijinho na boca, selinho, né? Até beijo de língua, aquela coisa babada. Meu primeiro beijo, acho que foi com 4 anos de idade, a menina me agarrou, me beijou dentro da barraquinha que a gente brincava de boneca, né? Lá em casa. A Bruna, uma amiguinha de infância. Depois teve a Natália, a primeira namoradinha. Então, desde pequeno, desde os 3, 4 anos, eu tenho memória de referência que eu tinha interesse sempre por meninas. Mesmo brincando de boneca. Mesmo sendo mais delicado. Se a gente vai entender isso. Vamos correr. Então, rituais compulsivos de verificação. Tudo isso que você tem. Na época não tinha internet, então eu verificava, sabe como? Nos manequins no shopping. Então toda vez que eu passava por um manequim, eu ficava excitado com a boneca, porque tava a mulher e o homem pelado. Eu olhava ali, tinha só a silhueta, mas eu não me interessava pela silhueta do homem. Eu me interessava pela da mulher, tinha os seios, tinha a questão da vagina, a gente lembrando fotos, vídeos pornôs, era muito difícil de acessar naquela época. Então eu me masturbava, eu tinha que sair do banheiro, eu tinha que sair da situação, passava na vitrine e ir para o banheiro do shopping com a minha família lá me esperando para me masturbar, né? Eu lembro que eu tinha uma bonequinha, Chitara, dos Thundercats, eu me masturbava com aquela bonequinha, desse tamaninho assim, ó, né? De 2 dedos. Porque era uma figura feminina, isso era para confirmar. Então o ritual de masturbação, de verificação foi muito intenso. Eu conheci todo o meu corpo me masturbando, todo o meu corpo, né? Então, só para saber se eu era gay, se eu gostava de homem. Então eu testei, né, colocar o dedo lá atrás, né, até objetos para saber, tá? Então tudo isso foi rituais de verificação. Não tem vergonha de falar isso, tá? Então eu testei tudo isso. Só não cheguei a ter relações
homoafetivas, homossexuais, para verificar, porque eu não precisei chegar nesse nível. E algumas pessoas chegam, eu já ouvi relatos. Isso tem a ver com a questão do insight, tá? Do tipo do insight. A gente vê isso na série completa da HOCD. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. E aí, depois que eu me convenci, ainda roendo unha, ainda, né, com pensamentos obsessivos, imagens intrusivas, de verificar. Então, com meus amigos, eu ficava tocando neles. Tocando, cutucando, tocando, né? O tempo todo, né? Eu pedi para um amigo meu fazer um vídeo falando. Quem sabe eu vou mandar esse vídeo para ele e ele faça o vídeo depois. Para falar sobre essa situação especificamente. Ele lembra disso. Ele fala disso muitas vezes quando a gente está junto. Hoje eu não moro mais no Rio de Janeiro. Mas eu tinha esse ritual de tocar nos meninos para saber se eu ia sentir ou não alguma coisa. Então, para conferir, para tocar, eu ficava... E depois isso continuou, mesmo sem ter o pensamento homoafetivo, sem ter as imagens intrusivas. Depois de roer unha, eu começava a morder isso daqui, o joelho dos dedos. Eu não tinha mais essas dobrinhas, essas listras. Nem assim como eu estou fazendo. Tinha um caroço aqui, um calo aqui. E eu já estava começando a ir para outros dedos. Toda vez que eu tinha um pensamento negativo, eu fazia isso. Rituais mecânicos. E a questão de cutucar continuou, porque são rituais mecânicos. Tem memórias não só sentimentais, emocionais, mas memórias de movimento, memórias mecânicas. Então esse toque de verificar, de olhar, e a masturbação também excessiva continuava. Na época depois já tinha mais acesso a fitas, às revistas, né? Depois começou, até o começo da internet, ainda muito primária, muito precária, onde a gente via fotos ainda. Era muito difícil ver um vídeo, demorava muito para carregar na internet de escada. Muitas pessoas talvez não tenham nem tido contato com a internet de escada aqui. Então, como eu falei, chame seus pais para assistir esse vídeo com você. Para que eles possam entender o que você está passando e possam estar te ajudando. Porque há relatos de muitos pais que ajudaram seus filhos. Infelizmente, meus pais não entendiam nada do que estava acontecendo comigo naquela época. E não tinham estrutura para isso. E isso foram os meus rituais compulsivos. Tá? Até, assim, o contato com as drogas, né? Cigarro, fumava muito cigarro, bebia, passava muito mal, vomitava muito, passava em vergonha em casa, na rua. Tudo isso, comportamentos até que eu cheguei a querer, né, não ter coragem de me matar, mas me colocava em risco. Andar em cima do trem, né, pichar, fazer besteiras, loucuras. Que, assim, eu tenho vergonha de falar um pouco, né, porque foram situações ridículas que hoje eu tenho consciência que não eram necessárias de ter feito, mas eu não tinha essa consciência na época. E se eu for me culpar por isso, eu vou me prender no passado. Hoje eu já ressignifiquei tudo isso. Até o ponto de ter relações onde eu era uma figura totalmente passiva, né? De ter o medo de não ser digno de ser amado, uma das crenças que eu tinha. Ao ponto de ter tanto medo, de ter crises de pânico, de precisar ter a necessidade de sair correndo de onde eu estivesse na rua, a pessoa estava me ligando no celular. Eu falo nisso em outros vídeos, né? Que eu falo sobre esquemas, para sair, para atender ela em casa, porque era a pessoa que me ameaçava, né? Que dizia coisas de mim que só me diminuía. Era esse relacionamento que eu tive dos meus 16 anos até os 20 e poucos anos, que foi quando eu realmente tive um surto, né? Por causa de bebida e outras drogas, né? Onde eu quebrei a casa dela toda, porque eu não aguentava mais a falta de sexo, toda a humilhação que eu passava, né? Eu quebrei tudo, eu já estava na faculdade. Isso foi em 2005, bem no primeiro período da faculdade. Foi quando eu comecei a fazer as sessões, já estava fazendo as sessões com os professores, mas só depois disso eu decidi, depois desse surto que eu quebrei tudo, quase machuquei pessoas, eu fui procurar uma psicóloga realmente para pagar, né? Falei, conversei com os meus pais, não tinha, meus pais ficaram sabendo, todo o bairro ficou sabendo disso. Quem mora em Padre Miguel talvez saiba dessa história,
E isso aconteceu. Então tudo que eu falo é verdade. Eu passei por tudo isso. Às vezes as pessoas perguntam, questionam se não foi mentira que eu passei por isso. Só que não foi só isso, gente. Não foi só isso. Olha tudo que eu estou contando aqui, de forma resumida. Se eu for entrar em pequenos detalhes, são histórias absurdas, completamente absurdas. Então, até chegar ao ponto, né, de chegar numa situação ali onde eu me envolvi com criminosos realmente e quase cheguei a fazer mal a pessoas. E quando eu me vi nessa situação também, né, eu falei, eu vou me matar. Eu entrei num processo de depressão profunda, num episódio depressivo profundo, porque eu não tinha nem coragem para me matar. Eu tinha arma na minha mão, eu apontei na minha cabeça, eu botei o cão para trás, mas eu não tive coragem de atirar. Isso antes da faculdade, tá? E aí, depois disso, eu decidi realmente que eu ia fazer algo diferente, que eu ia me dar uma chance antes de decidir me matar. Foi quando eu repensei toda a minha vida, entrei num estado de isolamento total, ainda namorando essa pessoa, né? Mas ali no meu mundinho ali, eu pensando compulsivamente, pesquisando, entrei em contato com a hipnose. Que são as ferramentas básicas que eu passo para você hoje. Relaxamento, lugar seguro, respiração, fixação de olhar, treinar atenção, concentração e memória. Eu comecei a praticar isso e vi uma esperança ali. Vi uma melhora, assim como você deve ter visto nos meus vídeos. Porque basicamente é isso que eu repito de forma mais elaborada, apimentando com a minha experiência de vida e com a minha experiência clínica. Mas nunca, de fato, muitas pessoas que são íntimas da minha vida sabem dessa história, dessas histórias que eu estou contando hoje aqui. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Então, eu vou começar a atender daqui a meia hora. Eu espero que esse vídeo não se alongue muito. Vamos lá. Entrei na faculdade, decidi, me isolei, comecei a pesquisar, voltei a estudar, fui fazer supletivo, fiz um esforço. Graças à hipnose eu tive capacidade de decidir. Não, espera aí, essa opção de me matar pode esperar um pouco. Isso aqui me fez um pouco bem, vamos investir um pouquinho nisso. Já fiz tanta merda na minha vida, eu posso fazer alguma coisa de bom. Foi quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe, fazendo biscuit, colocando barraca lá na feira do Ponto Chique no domingo, né? Perto lá da padaria do Rui, no Ponto Chique, perto lá da rua Cheburgo. Para quem mora em Padre Miguel, para quem foi em Bangu, para quem conhece aquela região, vai saber que eu estou falando a verdade. Eu colocava a barraca ali, eu fazia os artesanatos, fazia os personagens Bob Esponja, né? Personagens de desenho, outros personagens. Né, fazia decoração, fazia imã para geladeira, pote, foi feito para festa, para aniversário, feito para quarto de criança. E eu comecei a ver que eu tinha outras competências, comecei a alimentar a minha autoestima, comecei a nutrir a minha autoestima e a minha autoimagem. Muito das técnicas que eu comecei a ver no YouTube, a ler, não foquei só no problema. E aí eu decidi realmente fazer psicologia, e aí eu terminei o supletivo e fui fazer o vestibular com muita limitação, com muita dificuldade. Treinei para fazer só o vestibular da Estácio, como tinha desconto do meu pai por ser militar, eu só fiz o vestibular de redação, só fiz a redação, porque se fosse fazer matemática, todas aquelas provas todas, eu não ia passar, porque eu não tinha capacidade de fazer isso. Eu colhei, era uma escola que você pagava e passava a vida toda. Eu morava em Padre Miguel, eu chegava na escola, na sala do diretor, tava 2 alunas bêbadas bebendo alguma bebida alcoólica numa garrafa disfarçada, uma sentada de perna aberta na frente da mesa do diretor, de frente para ele, outra sentada no colo dele e ele manipulando as notas. Foi nessa escola que eu fiz o supletivo, terminei meu 2º grau. Então, eu não sabia fazer as coisas de fato. Precisei estudar um pouquinho para conseguir algumas coisas, sim,
Mas de fato eu não precisava estudar, era só pagar a mensalidade que eu passaria de qualquer forma. Mas eu quis estudar porque eu queria algo a mais, eu queria fazer psicologia. Eu não me via fazendo nada, nem seguindo aquilo como profissão. Eu queria fazer psicologia também para me entender como ser humano. E foi quando eu comecei a fazer depois a psicologia na faculdade, comecei a entender toda a realidade sobre, né, sobre os estudos sobre a mente humana, sobre tudo isso que eu procuro passar para vocês enquanto psicoeducação. Tudo que eu estiver falando sobre psicoeducação, eu estou falando sobre conteúdos que me ajudaram a entender como funciona a mente humana. E a ter mais clareza aonde eu vou atacar, qual é o objetivo dessa vez. E aí, depois desse surto, onde eu quebrei tudo, quase machuquei até uma criança, o bairro todo ficou sabendo, né? Muita vergonha, muita decepção na família. Eu decidi pagar para fazer lá a terapia com a Márcia Dória, a primeira psicóloga. Não era nem, né? Eu tinha feito um curso de hipnose e não tinha começado. Aí eu fui fazer. Voltei a fazer, depois de algumas semanas, voltei a fazer outro curso de hipnose e continuei fazendo lá as terapias com os professores e com essa psicóloga. Fiquei quase uns 8 meses, mais ou menos. Saí, fui fazer outros cursos de psicossomática, de regressão de memória. Fui investir na minha carreira enquanto profissional. Já estava me sentindo muito melhor, mas ainda namorando aquela pessoa. Ainda com uma baixa autoestima, ainda com ansiedade social, com fobia social. Mas investindo ali. Ia falar em público, travava e tudo. Aí quando eu percebi que eu quase desisti da psicologia por causa da ansiedade social, por causa da baixa autoestima e alguns episódios depressivos, de tristeza, de choro, eu falei, não, preciso fazer de novo. E estava me incomodando muito. Eu já estava fazendo estágio, né, atendendo no estágio na clínica, na faculdade e na formação de hipnose, no estágio supervisionado, mas ainda, né, numa situação ali onde uma cliente me despertou ali uma reflexão, eu questionei o relacionamento. Na busca de melhorar o meu relacionamento, eu fui fazer a terapia de novo, com uma professora, né, Norma Guerra, que era a minha supervisora no curso de hipnose. Eu fui fazer terapia com ela. Fiquei mais alguns meses também, né? É o terceiro processo, contando com tudo, né? Então eu também não consegui sozinho, foi difícil para mim, eu precisei de ajuda profissional muito capacitada, tá? Ainda bem que eu tive contato com esses professores da hipnose, né? E da psicologia. Tive sorte de pegar profissionais capacitados, né, graças a estar presente nesse lugar, então não é só sorte também, né? É o que eu busquei, me ajudou, porque eu busquei algo que realmente tivesse comprovação científica que pudesse ajudar, e eu cheguei até a hipnose. Programação neurolinguística, terapia cognitivo-comportamental, e aí o interesse sobre a psicologia foi crescendo cada vez mais. Eu entrei na faculdade de psicologia por causa da hipnose, primeiramente. Então, não foi fácil a trajetória. Coloca aí sofrimento desde os 4 anos até os 20 e poucos anos. Né? Botar arma na cabeça, surtar e quase machucar pessoas, me envolver com pessoas criminosas e quase machucar pessoas. Eu cheguei no fundo do poço, mas eu cheguei mesmo. E se eu estou aqui hoje, se hoje eu me transformei no Rafael Rosas, que é esse personagem que fala para vocês, que é o personagem de mim mesmo, que é a construção de tudo que eu fiz até aqui, de certo e errado, todo o aprendizado que eu tive na minha vida, é o que me trouxe até aqui. Seja aparentemente ruim, que me fez sofrer, e fez sofrer outras pessoas. Quase tirei minha vida, quase tirei a vida de outras pessoas. Foi chegar até aqui. Então eu tenho propriedade para falar que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Eu sempre tive um sonho.
por me sentir diferente da minha família, por não me sentir pertencente, eu sempre tive desejo de ser pai. De uma menina, não sei porquê, porque minha alma é feminina. O que me fez resolver o toque homossexual foi o seguinte: eu não sou gay, eu fui convicto, todas essas técnicas básicas de questionamento eu fiz, tá? Que eu passo, algumas instintivamente. E foi o seguinte, foi quando eu percebi que eu realmente era um homem diferente, que a minha alma era feminina, comecei a acreditar em reencarnação, já tinha questionado Deus, fui estudar um ano, estudei, mais de um ano eu passei estudando diversas religiões, eu fiquei um ano só estudando nos Testemunhos de Jeová, fui estudar todo tipo de religião e me convenci de que a reencarnação para mim é uma verdade. E eu percebi que a minha alma era feminina e que a minha alma feminina de hoje é lésbica. E eu ri tanto quando eu falei isso a primeira vez para mim mesmo, nas minhas autossugestões, que o medo passou. Eu aceitei a minha alma feminina, né? Um corpo de um homem, uma alma lésbica, né? Olha que coisa perfeita. Deus é divino, né? Deus é perfeito. Então, é isso, né? E hoje eu sou pai da Helena, já vai fazer 6 anos. Helena Rosa Siqueira, porque eu quis tirar o Macedo, porque eu quis tirar essa referência de medo, de passividade que eu tenho do meu pai, muito forte na infância. Hoje ele melhorou muito, uma pessoa muito melhor, que ele se conhece mais. Hoje eu tenho uma relação muito melhor com meu pai, eu sei o quanto eu amo, o quanto eu respeito, o quanto foi importante tudo aquilo, mesmo ele tendo me jogado na cara naquela vez, foi necessário para que eu chegasse até aqui. E após revelar, compartilhar isso com você, aqui meu irmão, minha irmã evolutiva, eu me sinto muito mais competente para tratar de outros assuntos e começar a falar com mais propriedade ainda do que eu tenho falado. Obrigado pela confiança até aqui, por isso que eu fiz questão de compartilhar a minha história resumida, mas eu acho que dá para ter uma ideia do sofrimento, do que eu passei. Então, todos os pensamentos obsessivos que você tenha, saiba que são possíveis, que são humanos e não são exclusivamente seus. Não quer dizer que você seja a pior pessoa do mundo, quer dizer que você somente é um ser humano. E os bastidores da vida humana, como eu estou mostrando aqui, é realmente horrível, porque o sofrimento é uma oportunidade de crescer mais rápido. A providência divina faz isso. E é incompreendido, sim. Mas eu vou procurar falar mais sobre isso aqui, né? Os tabus sobre a religião, sobre Deus, sobre Cristo, sobre vida e morte, é uma grande mentira que a gente vive. A verdade está acima das religiões. A verdade que nos liberta vem de dentro de nós. Então, tudo que eu passei, as pesquisas sobre religião, compulsivamente, frequentando reuniões, frequentando missas, frequentando todo tipo de reunião espírita, candomblé, de todas as religiões que você puder imaginar, que eram acessíveis naquela época, eu fui frequentar. Então eu usei de uma forma positiva, objetiva e funcional a dinâmica obsessiva, compulsiva, criativa, que é que eu falo que a gente pode usar ao nosso favor. Que se eu conseguir realizar o sonho de ser pai de uma menina, de trabalhar com o que eu amo, de usar minha referência de infância lá do mentor do desenho He-Man, que usava a tecnologia para ajudar as pessoas e a libertar as pessoas e a combater os inimigos e ajudar o herói a vencer. Hoje eu ajudo a evolução a se propagar, que é o meu grande herói, né? A acreditar no evolucionismo, que a mente humana é capaz de evoluir sempre e sempre tende a evoluir, e que os sintomas, que os transtornos são a mecânica interna da nossa mente buscando ajuda, buscando a solução. Quando eu compreendi tudo isso que eu quero passar para você, meu irmão e minha irmã evolutiva, eu quero ser para você nesse momento a pessoa que eu não tive na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta no início. Eu quero ser para minha filha com um legado de informação que talvez eu não esteja mais aqui, quando ela tiver consciência, quando ela começar a passar pelos primeiros conflitos, eu quero deixar esse legado para ela. Esse é o meu maior sentido, a maior motivação.
é deixar um legado para minha filha e compartilhar isso com todas as pessoas que quiserem acessar. Na nossa família evolutiva, nessa esfera terrena, onde estamos aqui para evoluir, para começar a aprender a trabalhar as nossas emoções mais evoluídas, para ir ascender as infinitas, muitas moradas da casa do Pai, né? Para que possamos retornar ao Pai. Então, existem muitas referências que eu vou compartilhar com você. Eu pretendo compartilhar né, a base essencial da metodologia de cura criativa, que foi desenvolvida desde os primeiros questionamentos aos 4, 6 anos de idade até agora. E ela é um ser vivo que continua evoluindo conosco. Um forte abraço. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Curte, comenta. Não é inscrito ainda, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. Tem 3 vídeos por semana, live todo domingo com sessão ao vivo, tá? Perguntas e respostas, histórias gerais. Um forte abraço.